Estamos agora na cidade de Filadélfia e comparado a muitas das outras 7 cidades mencionadas no Apocalipse, talvez seja um dos menores sítios arqueológicos, embora não há dúvida sobre a precisão da localização. Quando falamos dessas cidades do Apocalipse, essa era a mais nova de todas elas. Foi fundada por colonos provenientes de Pérgamo no reinado de Átalo II, entre 159 a 138 a.C. Havia uma história recente quando o Evangelho chega, o que provavelmente sugere, pela lógica, que eles não depararam com tantas tradições de longa data como em outras cidades, na perspectiva cultural e religiosa. Átalo amava tanto seu irmão Eumenes, que apelidou a cidade de Filadélfia. Significa amor fraternal ou que ama o seu irmão. Acredita-se que essa seja a origem do nome da cidade. A cidade estava situada num lugar, numa posição bem estratégica, na principal rota do correio imperial de Roma para o Oriente. E por isso era chamada de a Porta do Oriente. Também era chamada de Pequena Atenas, por ter muitos templos dedicados aos deuses. Uma observação que vale ser feita não somente a respeito de Filadélfia, mas de várias dessas cidades da Ásia Menor, era a propensão a terremotos que destruíam as cidades e, portanto, reconstruções. Aqui não foi diferente. Filadélfia passou por várias reconstruções ao longo dos séculos. A cidade que passou por muitos terremotos e reconstruções hoje não tem um sítio arqueológico tão grande, porque toda a edificação da cidade nova aconteceu em cima. Parte do local onde estamos foi preservado por 2 motivos. Os templos religiosos, aqui do outro lado da nossa frente tem uma mesquita, que também é antiga, e também a presença de cemitérios. Então eles evitavam construir em cima desses locais. Esse pilar que nós temos aqui é um de 4 de uma igreja de São João que data do 6º século depois de Cristo. Em Apocalipse, capítulo 3, dos versículos 7 a 13, nós temos a carta dirigida à igreja de Filadélfia. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreva: essas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheço as obras que você realiza. Eis que tenho posto diante de você uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Eis o que eu farei com alguns dos que estão da sinagoga de Satanás, desses que se declaram judeus e não são, mas mentem. Eis que farei com que venham até você, prostrem-se aos seus pés e reconheçam que eu amo você. Você guardou a palavra da minha perseverança, por isso também eu o guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para pôr à prova os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, conserve o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Ao vencedor, farei com que seja uma coluna no santuário do meu Deus, e dali jamais sairá. Gravarei sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vamos começar a partir da apresentação, quando Jesus afirma: essas coisas diz o santo. Temos visto em todas as igrejas um conteúdo muito similar na mensagem. Apesar de problemas, desafios diferentes, o que nós percebemos é sempre uma mensagem de santificação. E mesmo essa igreja, que diferente das demais só recebeu elogios, não tem repreensões, advertências, não tem um chamado ao arrependimento, ainda assim, o Senhor que elogia e não repreende a igreja, começa identificando-se como sendo o santo. Essa mensagem de santidade é uma ênfase em todas as cartas às 7 igrejas da Ásia. Podemos também reconhecer que quando ele diz o santo, o verdadeiro, nós temos também um contraste a respeito daqueles que se dizem judeus sem serem, mas mentem. Então, quase sempre essa apresentação intencional é um contraponto daquilo que o Senhor vai ter que trabalhar com relação à realidade que aquela igreja vive. Destaque também para a afirmação: aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, que fecha e ninguém abrirá. Então logo ele faz essa afirmação, ele afirma no verso 8: conheço as obras que você realiza e tenho posto diante de você uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Ele está dizendo: a porta que eu abro, ninguém vai fechar, a que eu fecho,
ninguém vai abrir. E ele está dizendo, apesar da sua pouca força, eu estou criando a você uma oportunidade ministerial. Em outras palavras, seus resultados não serão determinados pela sua própria força ou mesmo a falta dela. O Senhor Jesus está dizendo, eu é que vou garantir esses resultados. O que me faz lembrar da declaração de Paulo em 1 Coríntios, no capítulo 15, no versículo 10, onde ele diz, eu trabalhei mais do que todos os apóstolos, mas ele diz, não eu, mas a graça de Deus comigo. Precisamos entender que a graça, uma força capacitadora, não apenas nos empodera para andar em obediência e viver uma vida de santidade, mas também nos empodera para realizações extraordinárias. Quando o Senhor fala a respeito de uma igreja que tem pouca força, a única igreja que só recebe elogios, que não recebe nenhuma reprimenda, não cabe a ideia aqui de falar de falta de forças espirituais. Essa, na verdade, era uma igreja que não era rica, que não tinha fama. Na perspectiva de tudo aquilo que é humano, ela parecia não ter poder de influência, de acesso, capacidade de realização, porque essa ideia de tem pouca força, ela vem conectada com eu coloquei diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar. Então o Senhor está dizendo, vocês vão realizar algo na força do meu poder, os resultados serão sobrenaturais e não meramente aquilo que é realizado na força do braço ou na força da carne. Vale destacar também que a expressão que Jesus toma para si, eu sou aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, que fecha e ninguém abre, é uma referência a uma profecia em Isaías, no capítulo 22, no verso 22. Na época, dirigida a Eliaquim, que seria exaltado à posição de governador, mas com aquela característica que na teologia chamamos de lei de dupla referência. Impressionante como ao longo de todo o livro de João, ele vai fazendo citações de profecias, de Isaías, de Jeremias, de Ezequiel e mostrando não apenas aspectos que já se cumpriram, como também destacando aspectos daquilo que ainda se cumprirá. A autodenominação de Jesus como santo, já indicamos seu propósito como verdadeiro e também como aquele que tem a chave de Davi. Vamos passar agora aos elogios, ao reconhecimento que o Senhor Jesus faz a essa igreja. Como dissemos, apesar dele dizer, sei que tem pouca força, que vem no contexto de realização, ele diz, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Essa ideia de guardar a palavra, de não negar o nome do Senhor é repetido, às vezes até com palavras diferentes, mas em várias dessas cartas, o que nos mostra a responsabilidade de sustentar o nome de Jesus. A Bíblia diz que não há nenhum outro nome, Atos 4,12, dado aos homens, pelo qual importa que sejamos salvos, a não ser o nome de Jesus, que como Paulo escreveu em 1 Timóteo 2,4, é o único mediador entre Deus e os homens. Deus deseja que todos se salvem, cheguem ao pleno conhecimento da verdade, diz o verso 4. E o seguinte, o 5, vai dizer que Jesus é o único mediador entre Deus e os homens para que essa salvação oferecida seja experimentada. Mas, de novo, a ideia é, não se invoca o nome apenas para começar a fé. Se guarda o nome, a confissão do nome, ao longo de toda a caminhada cristã. Então, quando ele fala sobre guardar a palavra, também não é apenas receber a palavra que traz o evangelho, que proporciona a conversão, mas que garanta uma espécie de salvação que independe de compromisso com a palavra. Nós precisamos entender que quando Paulo escreve aos Romanos, no maior tratado bíblico de justificação, graça, fé, ele fala tanto no início da epístola como no final, da obediência da fé. Jesus disse que deveríamos fazer discípulos das nações, não apenas batizá-los em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, mas ensiná-los a guardar, a observar tudo aquilo que ele tinha ordenado. O Evangelho traz consigo ordenanças e a disposição de viver em obediência assinala a nossa contínua rendição, submissão ao senhorio de Jesus. Ele também afirma, eis que eu farei com que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que farei com que venham até você, prostrem-se aos seus pés e reconheçam que eu amo você. Já dissemos que o significado de ter pouca força não é necessariamente algo espiritual, porque com ela os crentes de Filadélfia guardaram a palavra, não negaram o nome do Senhor, eram comprometidos. Já indicamos que a ideia de porta aberta fala de realização e que a expressão pouca força está relacionada com ela, mas é importante que a gente entenda a menção que o Senhor Jesus faz desses são sinagogas de Satanás. A discussão entre muitos é se de fato há uma menção de judeus naturais
ou se um grupo que se auto-intitulava Israel de Deus, uma vez que o gnosticismo está sendo combatido não só nas cartas às igrejas da Ásia, mas em muitas das epístolas do Novo Testamento, e eles tinham uma linguagem idêntica a essa. Particularmente, acredito que há um contexto de perseguição velada, que não é abertamente explicada na carta, mas ela está presente, não apenas quando se fala, você guardou a minha palavra, não negou o meu nome. Lá no verso 10 Deus diz, você guardou a palavra da minha perseverança. Então o Senhor diz, eu também te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro. Algum nível de prova e de perseguição havia sido passado. Portanto, acredita-se a isso a possibilidade de que esses judeus perseguiam os cristãos, com a falta de entendimento da revelação de Cristo, com a falta de entendimento do desdobramento do evangelho que se estenderia aos gentios, com a falta de entendimento de que Abraão tinha nas promessas de Deus não só uma linhagem natural terrena, mas também uma celestial, pois Deus disse para ele, a sua descendência será como o pó da terra, uma linhagem terrena, mas o Senhor também disse, será como as estrelas do céu, haveria uma linhagem celestial. É por isso, na mensagem de João Batista, você o vê declarando, dessas pedras, Deus pode fazer aparecer filhos a Abraão. Em outras palavras, João Batista estava dizendo, vocês não têm ideia de onde Deus pode tirar o cumprimento dessa promessa. Então, talvez eles estivessem se vangloriando, nós somos a linhagem, o povo escolhido, nós é que somos amados, vocês não são aceitos, são rejeitados. Porque o Senhor diz que eles, que se diziam ser judeus, mas não eram, mentiam. Isso não significa que eles estavam mentindo sobre uma etnia, se esse for o exemplo, mas talvez a perspectiva seja de interpretação. O apóstolo Paulo, ele diz em Romanos, no capítulo 2, nos versos 28 e 29, porque não é judeu quem o é apenas exteriormente, nem é circuncisão a que é somente na carne. Porém, judeu aquele que o é interiormente, e circuncisão é a do coração, pelo Espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede de seres humanos, mas de Deus. A ideia de são judeus, se dizem judeus, mas mentem, pode ser simplesmente a ignorância dessa nova realidade. Mas o Senhor diz, eu farei com que eles venham e se prostrem aos seus pés e reconheçam que eu te amo. O Senhor está dizendo, eu tenho devotado amor, revelado e manifestado isso a vocês, e aqueles que os perseguem um dia reconhecerão o que eu estou fazendo na vida de vocês. Isso nos ensina também uma verdade que não pode ser ignorada. Quanto mais nos dedicamos ao Senhor, mais experimentaremos daquilo que Ele pode e quer fazer em nossas vidas. Você guardou a palavra da minha perseverança, eu também te guardarei da hora da aprovação que há de vir sobre o mundo inteiro, além do destaque da reciprocidade de Deus. Você me honrou, eu vou te honrar. Em relação às advertências que não estão presentes, mas podem ser vistas de forma implícita, eu diria que nós, não eles, temos a advertência de cuidar para não ter as ações inversas às que são elogiadas. Não guardar a palavra, negar seu nome, não conservar o que temos. Porque o chamado a conservar o que temos, ele mais uma vez se repete aqui, venho sem demora. A notificação, venho sem demora, é seguida da advertência, conserve o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. De novo, vemos responsabilidade humana em guardar aquilo que recebemos. Em terceiro e último lugar, destaca-se aqui a promessa aos vencedores. A promessa final é, ao vencedor, farei com que seja uma coluna no santuário do meu Deus e dali jamais sairá. Gravarei sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. É impressionante a maneira como o Senhor Jesus se comunica com essas igrejas, quando você entende o contexto cultural, o pano de fundo histórico, acontecimentos que remontavam àquela época, você percebe que o Senhor encontra ganchos culturais, ilustrações de comunicação que são fantásticas. John Stott comenta que Filadélfia também era chamada de a cidade dos terremotos. Tremores de terra eram frequentes e tinham levado muitos antigos habitantes a deixar a cidade em busca de um lugar mais seguro. Hernandes Dias Lopes, no seu comentário, afirma: a cidade fora castigada por vários terremotos e as pessoas viviam assustadas pela instabilidade. Existiam muitos terremotos e grandes tremores de terra na cidade de Filadélfia. Muitos viviam em tendas fora da cidade. Paredes rachadas e desabamentos eram coisas comuns na cidade. Era uma região perigosamente vulcânica. O terremoto do ano 17 d.C., que destruiu Sardes, também atingiu Filadélfia. Mas para a igreja assustada com os abalos sísmicos da cidade, Jesus diz: o vencedor, eu o farei uma coluna no meu santuário.
estava dizendo: vocês terão estabilidade e sustento. Em relação à promessa de um novo nome, Hernandes Dias Lopes ainda comenta: a cidade fora batizada com um novo nome depois da sua reconstrução. Por volta do ano 90 depois de Cristo, com a ajuda imperial, Filadélfia tinha sido completamente reconstruída. Em gratidão, passaram o nome da cidade para Nil Cesare, ou Nil Quisare, a nova cidade de César. Mais tarde, no tempo de Vespasiano, a cidade voltou a trocar de nome, dessa vez Flávia, pois Flávio era o apelido do imperador. Jesus então aproveita esse gancho cultural para falar à igreja que os vencedores teriam um novo nome. Mensagem essa que é entendida também a partir dos princípios bíblicos e, de novo, temos a reciprocidade, né? Apocalipse 3,8, sei que você não negou o meu nome, ele diz: eu também vou gravar o meu nome sobre vocês, que indica não só possessão, mas um reconhecimento do compromisso manifestado. Mais uma vez reconhecemos que o Senhor se preocupa com a sua igreja, não apenas quando há um estado negativo a ser restaurado, mas quando existem elementos positivos a serem encorajados. Isso deve produzir em nós o mesmo pensamento. Nós também temos que nos preocupar, não sermos negligentes e honrá-lo da melhor forma possível, obviamente, não apenas com o nosso esforço, mas usando os recursos da graça de Deus e da ação do Espírito Santo em nós. Nos próximos minutos, nós teremos uma conversa de aplicação prática a respeito dessas verdades. Essa carta à igreja de Filadélfia é muito inspiradora, ela é muito encorajadora, porque é a única das 7 igrejas a quem o Senhor não dirige repreensões e um chamado ao arrependimento. Embora aquele grupo e comunidade de irmãos não fossem perfeitos, eles tinham se deixado se aperfeiçoar e tinham um comportamento de resposta a Deus diferente das demais igrejas. Isso é inegável, o que nos mostra que, de fato, sim, podemos crescer espiritualmente, podemos avançar e alcançar esse lugar, né, de não ser considerados repreensíveis. Isso precisa motivar os nossos corações e nós precisamos cogitar o como, né, de maneira prática no dia a dia, podemos avançar de maneira progressiva para esse lugar. Eu acho que vale, né, esse comentário. A gente não precisa ter essa visão fatalista, né, pessimista a respeito da igreja. Nós, como igreja, podemos alcançar esse lugar de sermos irrepreensíveis diante do nosso Senhor. A Bíblia fala que o Senhor volta para uma igreja santa, sem mancha nem ruga, né, santa e irrepreensível, ainda que a gente não possa dizer que todo mundo hoje que compõe a comunidade, uma vez que existe trigo, existe joio, seja necessariamente igreja. Há aqueles que hoje não parecem nem um pouco ser trigo, mas se deixarão ser aperfeiçoados ao longo do caminho. Isso, por outro lado, não muda a nossa responsabilidade, né? Jamais vamos deixar de lado o que Deus disponibiliza, sua graça, seus recursos. Mas aqui o Senhor Jesus diz assim no versículo 8, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome, né? Ele fala isso depois de dizer, você tem pouca força, né? Entretanto, guardaste a minha palavra, não negaste o meu nome. É lógico que ele não está falando do mundo espiritual, que espiritualmente era a melhor das igrejas, né? Mas ele está dizendo que mesmo tendo pouca força diante de uma sociedade que é contrária, que pensa diferente, né? Que vem com a cultura e valores que às vezes parecem um rolo compressor, nós podemos ter um posicionamento e uma força espiritual que permite que a gente não se curve diante do sistema, né? Diante de valores e princípios mundanos, e ainda assim sustenta a nossa responsabilidade, guardar a palavra. Ele vai repetir isso no verso 10, porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro para experimentar os que habitam sobre a terra. Então, aqui eu vejo 2 coisas que merecem nossa atenção: a responsabilidade de guardar a palavra, que o próprio Jesus chama a palavra da minha perseverança, né? Então, para mim é evidente lá na parábola do semeador que a operação da palavra de Deus em nós não depende apenas de como começa. Tem uma semente das 4 que nem começou, tem 2 que começam e o processo é abortado e não termina, só uma termina. Então, a Bíblia fala muito de perseverança, no sentido de que aquilo começou, precisa terminar, e é nossa responsabilidade. E também fala de reciprocidade, de acordo com a nossa responsabilidade e dedicação, ainda que a gente use os recursos de Deus, ele também fará algo por nós. Que podemos falar mais sobre isso? Acho importante também nos atentarmos, né, para o que está escrito, não só para aprender com as igrejas que erraram e não repetir os seus erros, mas
olhando para a maneira como a igreja, né, de Filadélfia é comendada, que a gente possa repetir os acertos também. Né? Obviamente, tudo que está escrito para o nosso ensino foi escrito, então a ideia não é apenas julgar as igrejas historicamente, mas hoje, né, sendo parte do corpo que é regido pela cabeça que é Cristo, né, nos atentarmos e fazermos a avaliação do nosso caminhar. Às vezes eu me pergunto, se eu fosse receber uma carta de Jesus, né, como será que ela estaria? Agora, eu não preciso ficar imaginando como ela seria, porque eu posso olhar para a minha vida e a maneira que vivemos na igreja, olhando para o que Jesus já orientou a igreja. Então, ter esse cuidado, e é muito legal ver Jesus, né, se preocupando com essa igreja que está fazendo bem, mesmo sem estar precisando de críticas, para dar essa conversa, me faz lembrar do recado de Paulo para a igreja, né, de Coríntios também. Aquele que está de pé, cuide para que não caia. É nesse momento que a gente tem que continuar avaliando, continuar prestando atenção, se deixar ser encorajado, mas continuar zeloso para permanecer de pé. Eu acho interessante que as cartas revelam o coração de Deus. As cartas trouxeram alinhamento para as igrejas, então elas foram repreendidas, né, as que tinham necessidade, mas ela estava caminhando certinho. Mas o coração de Deus, eu sinto muito isso na minha caminhada pessoal com Ele, como as coisas corretas agradam o coração dele. E para mim, né, que a linguagem de amor é palavras de elogio, assim, de encorajamento, eu acho que eu recebo muito isso de Deus, porque quando você... né, talvez Deus pudesse assim, vou só corrigir as igrejas que estão precisando, mas ele olhou para essa igreja de Filadélfia e falou assim, essa igreja está indo muito bem. E ele reconheceu isso, né, e falou, vocês cuidem, se mantenham fiéis. Então eu acho muito lindo esse aspecto do coração de Deus, que não é só um Deus que julga, que critica e que avalia, mas é um Deus que reconhece o esforço, né, também. E às reconhece vezes nas outras cartas, onde ele chama o arrependimento, em todas elas, ele elogia antes de corrigir e, na maioria, ainda elogia depois. Né? O pai da Priscila chama isso do efeito sanduíche. Porque toda repreensão é como um hambúrguer que deveria ser servido no meio de palavras de afirmação que deixem claro que o propósito da correção é uma expressão de amor. E nós adotamos isso até nos nossos relacionamentos, né? Na hora de chamar a atenção, a gente sempre dá uma elogiadinha e aí entra nesse aspecto. Sim. Mas eu acho muito lindo o coração de Deus, amoroso, né? E mesmo porque não quando ele está apontando as falhas, ele também está mostrando amor, porque é para coesão. Mas essa igreja, eu penso que ele poderia falar, tá tudo legal com essa, vamos para a próxima. Mas não, né? Ele teve esse coração. Se ele faz questão, reconhecer. A gente, como bons representantes, deveria também fazer questão de elogiar, não só de olhar o que pode melhorar ao nosso redor, mas às vezes só falar com alguém, tipo, você está indo tão bem. E elogios genuínos, né? Não é bajulação. Mas é bajulação. Mas realmente identificar coisas que genuinamente a gente admira, a gente quer aplaudir, né? Muito legal. E mesmo sendo a única igreja que não é repreendida, há uma advertência em relação ao futuro, no sentido de que eles também não relaxem. Né? Porque no verso 11 ele diz, conserva o que tens para que ninguém tome a tua coroa. A coroa era sempre a recompensa, né, final. Então o corredor ganhava a coroa no final. Então ele está dizendo, guarda o que você tem para que você não comprometa o que vem lá na frente. Tanto que na sequência ele vai dizer, ao vencedor, né, o farei coluna no santuário, gravarei sobre ele o nome do meu Deus. Interessante a gente perceber que Jesus diz, porque vocês não negaram o meu nome, eu vou gravar sobre você o nome pelo qual você zelou. Né? Toda essa ideia de reciprocidade, ela aparece ao longo de toda a Bíblia. Eu vi na minha adolescência uma frase da irmã Valnice Milhomens, com o tempo depois descobri que havia uma variação dessa frase de outros santos antigos, mas ela dizia basicamente o seguinte, você nunca terá tudo de Deus enquanto Deus não tiver tudo de você. Né? Não significa que Deus não provisionou tudo, mas o acesso exige de nós, né, de fato, a resposta, uma entrega, uma rendição. E por melhor que seja, o Senhor diz, mas não baixa o nível não, mantenha a qualidade. Né? E acho que todos nós devemos viver a vida cristã olhando para frente. Sim. E lembrando da recompensa, né, na qual a gente tem uma participação com o comportamento. Sim, talvez a advertência tenha até a ver com o cansaço, né? A Bíblia fala pra gente não se cansar de fazer o bem, porque muitas vezes esse lugar, quando a gente ainda não recebeu o encorajamento, pode ser cansativo, mas a Bíblia enfatiza tanto a importância de que terminar bem é melhor do que começar bem, é muito mais importante. Então a gente tem que manter os nossos olhos no prêmio todos os dias, renovar a nossa mente, né? Em meio a uma cultura que
às vezes, assim, perder o óbvio, moral, aquilo que era senso comum. A gente tá tão longe. Então, se a gente não tiver a referência da palavra de Deus bem determinada, é muito fácil que a gente perca esses valores, né? Bom, o tempo todo, em todas essas epístolas, a gente percebe a repetição de algo chamado à nossa responsabilidade, recompensas positivas ou negativas de acordo com esse posicionamento, mas nunca a ideia de que diz respeito somente ao nosso esforço. Ele disponibiliza recursos, seremos julgados, né, pela escolha de usar ou não seus recursos, de corresponder ou não. E o tempo todo, cada carta termina com a declaração: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz. Esse ouço não é apenas, né, escute o barulho, mas faça algo a respeito. Em oração a Deus, é que você de fato se permita dia a dia ouvir Deus por meio da sua palavra, por meio, né, da correção personalizada que o Espírito Santo produz, para que a gente possa correr com perseverança essa carreira e terminar como vencedor para quem há promessas.